Nesse vídeo, eu quero dar prosseguimento à ideia de compressão aqui no Audacity. Bom, eu aproveitei o intervalo entre um vídeo e outro para inserir os valores que foram aplicados anteriormente aqui na identificação dos áudios, para que de uma certa maneira fique mais fácil a gente acompanhar o que a gente está fazendo aqui. Eu vou selecionar esse cara aqui, retornar mais uma vez em Effects, Audacity, Compressor, para conversar sobre essas duas ferramentas essenciais. No caso dessa segunda faixa de áudio, eu apliquei no vídeo passado uma marca de threshold de -18. Isso quer dizer o seguinte: -18, no caso dessa faixa aqui, se torna o ponto, ou seja, se torna o gatilho, se torna a marca no que se refere à variação desse áudio em termos de dinâmica, a partir da qual o compressor entra em ação. Isso quer dizer o seguinte, que tudo abaixo de -18, aqui especificamente, permanece não alterado pelo compressor e que tudo acima de -18 vai sofrer algum tipo de transformação pelo compressor. Ou seja, que esse threshold indica o ponto a partir do qual o tratamento de áudio se inicia. É a partir desse threshold que vai acontecer toda a redução de nível nessa faixa. É a partir do threshold que se estabelece o ponto a partir da qual se indica o sinal de ultrapassagem de uma faixa de áudio. Isso quer dizer o seguinte: eu vou cancelar esse cara aqui, vou mais uma vez retornar esse cara aqui para solo, para que a gente não ouça os demais, e vou pedir que a gente preste atenção nesse meter aqui quando eu executar essa faixa de áudio mais uma vez. É importante perceber quais são os instantes em que essa faixa ultrapassa essa marca de -18. Algumas horas um áudio pode ser muito alto, em outras horas um áudio pode ser muito baixo. Só nessa primeira metade esse track ultrapassa essa marca. Ou seja, em grande parte do tempo, esse segundo cara aqui permanece inalterado. A compressão aplicada nesse áudio diz respeito, em grande parte, a esse primeiro sujeito aqui, porque, levando em conta o ponto a partir do qual eu escolhi o gatilho, grande parte desse segundo momento permanece fora da área de atuação do compressor. Agora acontece que, no caso desse sujeito aqui, eu escolhi uma área, e eu fiz isso propositadamente, para exagerar, de uma certa maneira, a quantidade de compressão aplicada e tornar visível as modificações que essa ferramenta permite fazer. Nesse terceiro caso aqui, eu escolhi inserir o compressor bem abaixo, ou seja, eu escolhi inserir esse cara aqui em -42. Tocando esse cara mais uma vez. Algumas horas um áudio pode ser muito alto, em outras horas um áudio pode ser muito baixo. A gente percebe que praticamente toda a informação contida nesse áudio ultrapassa o gatilho, ou seja, praticamente todo esse áudio aqui vai ser de uma certa maneira afetado pelo compressor, ao contrário do primeiro exercício, em que só essa primeira metade sofria alguma transformação por conta desse efeito. Ok, se o ponto a partir do qual a gente inicia a compressão é o threshold, a quantidade de compressão que a gente aplica, ou seja, a razão através da qual se transforma esse áudio é medida através do ratio. E o ratio é medido sempre como uma razão, ou seja, como uma relação entre dois valores. Nesse caso aqui, a gente está usando sistematicamente um ratio de 8:1. Eu vou selecionar esse cara mais uma vez, vir aqui em Effect, Audacity, Compressor. E nesse caso aqui, a gente aplicou essa razão de compressão, de 8:1. Só para tornar as coisas mais claras, vamos supor, de uma certa maneira, que eu esteja aplicando não -18, mas sim -20, só para os cálculos ficarem mais simples. Quando se ultrapassa esse threshold e se aproxima de zero, supondo, por exemplo, que eu aplique uma razão de 1:1, nada acontece.
enfim, aplicar o compressor a partir de um certo threshold, mas mantendo uma razão de 1 para 1, tem praticamente, e aí eu sublinho o praticamente, efeito nenhum, porque tudo que passa esse gatilho, essa fronteira, permanece no que se refere ao ratio inalterado, ou seja, não tem de uma certa maneira nenhum efeito. Agora, se eu estabeleço um ratio, por exemplo, de 2 para 1, cada vez que eu ultrapasso esse gatilho, por exemplo, por 2 pontos, a redução nesse caso vai ser de 1 ponto. Então, se, por exemplo, o ponto mais elevado na dinâmica desse áudio foi de menos 18 decibéis, ao aplicar um ratio de 2 para 1, esses 2 pontos de diferença eles passam a ser 1 ponto de diferença. Então, anteriormente, se o ponto mais alto que um áudio conseguia chegar era menos 18, depois da compressão a 2 por 1, o ponto mais alto em que um áudio vai conseguir chegar é menos 19. Se eu imaginar, por exemplo, que nesse mesmo caso, um ponto mais alto que um áudio conseguia chegar era menos 12, ou seja, uma diferença de 8 decibéis entre o threshold e essa outra marca aqui, com uma razão de 2 para 1, o ponto mais alto em que um áudio vai conseguir chegar é menos 16, ou seja, a diferença de 8 decibéis se transforma numa diferença de 4 decibéis. Se eu aplicar um ratio maior, não de 2 para 1, mas sim de 4 para 1, essa diferença de 8 decibéis se transforma numa diferença de 2 decibéis. Se eu aplicar um ratio ainda maior, de 8 para 1, aquilo que era uma diferença de 8 decibéis se torna uma diferença de 1 decibel. Ou seja, a diferença imposta, a diferença entre esses limites máximos e mínimos se torna de uma certa maneira muito maior, muito mais intensa. Em termos bastante toscos, é como se o compressor estivesse achatando o áudio de alguma maneira. É como se o threshold fosse o ponto a partir da qual você pretendesse encolher aquele cara alto que senta na cadeira da frente à sua no cinema e que você não consegue enxergar a tela porque a cabeça dele tranca a sua visão. Se você pudesse reduzir a altura desse sujeito de uma certa forma, você teria que escolher um ponto a partir da qual você decidiria que a altura desse cara vai ser reduzido e uma razão a partir da qual você esperaria que a altura desse cara fosse reduzido. E ao fazer isso, você conseguiria, de uma certa maneira, enxergar a tela do cinema de maneira mais feliz. A compressão funciona, em linhas gerais, mais ou menos assim. Tem a ver, de uma certa maneira, com tornar o áudio compatível com uma certa faixa e mantê-lo dentro dessa faixa para que nada, de uma certa maneira, ultrapasse as fronteiras que foram estipuladas. Ok? Essas são as duas ferramentas essenciais para se controlar um compressor aqui no Audacity.